Bom, e já que a gente está falando de novas regras, de tributos, vamos continuar nesse assunto. O Brasil começa a implementar um novo sistema tributário a partir desse ano e é considerado uma das maiores mudanças da história econômica do país. A transição marca o início da reforma tributária sobre o consumo, que foi aprovada depois de quase 30 anos de debates no Congresso Nacional. Empresas já passam a conviver com dois novos tributos: a contribuição sobre bens e serviços e também o imposto sobre bens e serviços. Bom, esse novo modelo vai substituir 5 impostos e promete acabar com cobranças em cascata e reduzir a complexidade do sistema tributário. Bom, expliquei um pouquinho, mas quem vai falar mais sobre esse assunto e explicar melhor sobre a reforma tributária é o Paulo Dantas da Costa, conselheiro federal do Conselho Federal de Economia, o COFECOM. Ele já aparece aqui de forma remota para conversar com a gente. Olá, conselheiro, tudo bem? Peço que você se apresente fisicamente para o nosso público cego e de baixa visão. Bom dia, tudo bem? Eu sou Paulo Dantas da Costa, brasileiro, homem brasileiro, de cabelos brancos a essa altura, olhos castanhos. Bom, para a gente começar, conselheiro, de forma simples, para que qualquer pessoa que está em casa assistindo a gente possa entender um pouquinho. Qual que é a relevância, a importância dessa reforma tributária? O que ela deve mudar no nosso sistema? Muito bem. Olha, a questão tributária no Brasil é discutido por muita gente, mas entendido por poucos. Eu atuo nessa área tributária, sou ex-auditor fiscal do Estado da Bahia e, depois de aposentado, comecei a tratar a questão tributária muito mais do ponto de vista acadêmico. E, nesse sentido, então, eu devo dizer a você que a reforma proposta, já passada até pelo Parlamento Brasileiro, ela é muito positiva no que diz respeito à tributação sobre o consumo, como você definiu na sua fala. Esse é um aspecto interessante que eu devo de imediato já tratar, porque a grande deformação do modelo tributário brasileiro, desde sempre, eu diria até, diz respeito à questão da tributação sobre o consumo, repetindo conforme você mencionou, desprezando o aspecto mais importante, que, aos meus olhos, deveria ser tratado, que é a questão da tributação sobre a renda, em especial as altas rendas, e sobre o estoque de riqueza. Eu posso destrinchar um pouco mais adiante o que eu quero dizer a respeito disso. Mas essa é, sim, a nossa grande deformação. No Brasil, quando nós falamos de tributação, nós sempre pensamos na questão do imposto que está ali nos bens que as pessoas buscam adquirir no mercado, no armazém, etc. E é isso mesmo, porque essa tributação ela é muito mais forte aí, nessa tributação sobre os bens. Eu tenho aqui uma pequena demonstração do que eu falo. Inclusive, eu vou até mostrar aqui no ar para vocês um trabalho que é um material muito interessante, esse documento, Carga Tributária no Brasil, 2023, faz parte de uma série que é publicada pela própria Receita Federal. E tem um conteúdo muito interessante. Conselheiro, vou interromper rapidinho. E no exame dos dados já, ou não? Vou interromper rapidinho, porque como a gente tem pouco tempo na TV, né, só para a gente ir um pouquinho direto nesse ponto que o senhor falou, que é o mais importante da reforma, né, que é sobre o imposto que a gente paga ao consumir um produto. Isso quer dizer que as pessoas hoje, que muitas vezes, né, principalmente aquelas que têm uma renda menor, elas são muito impactadas pelos impostos, né, sobre os produtos que elas compram. Elas vão ser menos impactadas, o imposto vai ser reduzido aí dentro desses produtos que a gente compra?
Em alguns produtos, sim, mas na maioria dos casos, não, porque a reforma tributária, conforme foi apresentada, ela trata dessa tributação indireta que incide sobre os bens e serviços. E, nesse particular, o cidadão super rico, vamos imaginar, entra no mercado para adquirir um determinado produto, que também é adquirido pelo cidadão que está lá nas classes sociais menos privilegiadas. Eu estou falando de coisas que envolvem ricos e pobres. E, eventualmente, num caso específico, os dois adquirem o mesmo produto. Tá? Então, pobre e rico está pagando a mesma carga de tributos. É nesse particular que a coisa não funciona muito bem, porque, embora a reforma tributária tenha sido muito bem arrumada, tem até um destaque lá específico de respeito ao cashback, que é uma coisa positiva, mas, no geral, o que interessa mesmo à sociedade é discutir tributação direta. Eu estou dizendo do ponto de vista técnico. Imposto de renda, por exemplo. Bom, então, para resumir, o senhor acredita que seria mais importante para diminuir essas desigualdades, né, sobretaxar as riquezas das pessoas super ricas, né, e isso diminuiria esse fosso, né, de desigualdade entre mais pobres e mais ricos. É isso mesmo que eu entendi? É isso mesmo. E só a última coisa que você falou, contribuindo para essa solução. Sim, a tributação não vai resolver o grave problema social do Brasil, mas pode contribuir, sim, se ele tiver uma estrutura de impostos, tributos, de um modo geral, que respeita essa questão. Eu vou dar um exemplo rápido para você aqui. Olha, se nós pegarmos aí as 6 maiores nações do mundo capitalista, falando Estados Unidos, Japão, Alemanha, França, Itália, etc., nesses países, a alíquota máxima do imposto de renda é de 38% a 40%. Né? Não é outra razão pela qual o americano, com aquela empáfia dele, ele fala os meus impostos, porque, de fato, as pessoas que estão em classes sociais mais elevadas têm essa tributação. O nosso imposto de renda, que é muito fraco, a bem da verdade, a alíquota máxima é 27,5%. Algumas pessoas, às vezes, contestam que o Brasil não pode se comparar com as grandes nações, mas pode sim. No que diz respeito à questão tributária, pode sim assimilar essas experiências que as grandes nações nos demonstram. Bom, a gente acabou de conversar com o Paulo Dantas da Costa, que é conselheiro federal do Conselho Federal de Economia. Muito obrigada, conselheiro. Seja sempre bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde.